Agora, então, nós vamos entrar no conteúdo de retas e ângulos, que é o conteúdo do último tópico do nosso livro 1 do sexto ano. Ponto, reta e plano. A geometria é a parte da matemática que estuda as formas e os elementos que as compõem. Geo significa terra e metria significa medida. Então, geometria, nós estudamos as medidas da terra. O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos aceitos sem definição. O que isso quer dizer? Um ponto é um ponto, uma reta é uma reta e um plano é um plano. Por quê? Não temos um porquê, não temos uma definição. Nós apenas aceitamos que um ponto é um ponto, uma reta é uma reta e um plano é um plano. Aqui nós temos alguns exemplos. Ali no primeiro, pingos de chuva que nos dão a ideia de ponto. Uma rua sem curvas nos leva à ideia de uma reta. A superfície do chão lembra um plano. Vamos começar então, deixando um pouquinho mais claro o que é um ponto. Um ponto pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão, não possui dimensão. Por isso, um ponto não pode ser medido. Representamos um ponto com a marcação da ponta do lápis sobre o papel e o nomeamos com uma letra maiúscula de nosso alfabeto. Então, se nós pegamos o nosso lápis e fizermos um ponto em papel, nós temos um ponto, né? A gente representa com uma letra maiúscula, como está ali na imagem. Reta, então. Reta é uma linha não curva e infinita. A reta tem uma única dimensão, o comprimento. Por isso, dizemos que ela é unidimensional, única dimensão. Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, não tem início e nem fim. Então, toda reta ela não possui início nem fim. Ela é ilimitada, ela é infinita dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se nós tivermos uma reta que aponta para cima e para baixo, ela vai ser infinita para cima e infinita para baixo. Para representá-la no papel, traçamos parte dela com uma linha reta. Na representação, indicamos que a reta é infinita por meio de uma seta em cada uma das extremidades, e a nomeamos de duas formas. Nós temos aqui, utilizando letras minúsculas, a primeira forma do nosso alfabeto. Nós temos a reta laranja ali, e ela tem duas setinhas dos dois lados, que é para representar que ela é infinita. Nós estamos utilizando essa parte, mas ela não termina ali, ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa daí é a nossa reta R, tem um R minúsculo ali. Outra forma que a gente consegue utilizar também, né? Nós temos que, por dois pontos pertencentes a ela, passa uma única reta. Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B, eu só consigo traçar uma única reta em cima dele. Se eu tivesse o meu ponto B aqui em cima, por exemplo, eu teria uma reta que atravessaria o A, ligaria o meu ponto B aqui em cima e não seria possível passar, então, né, outra reta nesses mesmos dois pontos. Só é possível passar uma única reta em dois pontos. E como a gente representa? A gente tem ali a reta laranja, com as duas setinhas apontadas para significar que é infinita, e nós temos a reta AB, que passa pelo ponto AB. Então, nós temos ali o AB e aquela setinha em cima, com dois, não dá para ver, né, por conta do tamanho da imagem, mas aqui nesse AB, nós temos uma setinha em cima, do mesmo formato dessa reta aqui. A gente tem a reta com as duas setinhas apontadas. Ou BA, que dá no mesmo. Nós temos os dois pontos e a reta apontando para os dois lados. Aqui é um outro exemplo desse mesmo anterior, só que escrito de uma forma diferente para vocês visualizarem melhor. Agora o plano. Um plano é infinito. Isso significa é ilimitado em todas as direções. Como a gente pode pensar em um plano? Plano de uma mesa, um quadro, coisas nesse sentido. Só que infinitos.
eles não terminam ali. Os que a gente vê são planos finitos. Para representar uma parte dele no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo e o nomeamos com letras gregas minúsculas, como alfa, beta ou gama. A gente tem aqui, então, um plano alfa, um paralelogramo. A gente tem a letrinha grega ali. É só o nome dele. Poderia ser um plano alfa, beta, gama ou qualquer outra letra. Segmento de reta e semirreta. O segmento de reta é uma parte da reta delimitada por dois pontos. Nós temos aqui, então, uma parte de uma reta. Nós tínhamos a nossa reta infinita, agora a gente tem uma parte apenas, que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, como a gente representa? AB, e aqui em cima a gente tem apenas um traço. Lembra que lá na reta nós tínhamos o traço com as duas setinhas. Aqui nós temos apenas o traço, para representar que ela começa no ponto A e termina no ponto B. Ou começa no ponto B e termina no ponto A. Se prolongarmos um segmento de reta infinitamente a partir de uma de suas extremidades, obtemos uma semirreta. Então, o que é uma semirreta? É a gente usar o mesmo exemplo lá de cima. Ali nós temos a notação diferente. A gente tem outros dois pontos. Então, a nossa semirreta ela começa no nosso ponto S, ela passa pelo ponto T, mas ela é infinita. Ela passa pelo T, mas ela segue. Porém, para cá nós não temos nada, porque ela começa. Ela tem início, mas não tem fim. Então, isso é uma semirreta. A semirreta tem início, mas não tem fim. O segmento de reta ele tem início e fim. E a reta ela não tem fim dos dois lados, né? Ela é infinita para os dois lados. Então, aqui nós temos o segmento, a semirreta ST. E aqui, não dá para visualizar bem, mas a gente tem esse mesmo símbolo. Ó. A gente tem uma barrinha com uma setinha apenas apontada para o lado que ela está apontando. E a gente usa ST porque ela começa no S, a origem dela é no S, e passa pelo T. Aqui nós temos o mesmo exemplo, porém simétrico, né? O contrário. A gente tem começando pelo ponto T, passando pelo S e infinita para o lado esquerdo. Então, a gente tem T, S e a setinha. Começa pelo T, porque a origem é o nosso ponto T. Retas paralelas e retas concorrentes. Duas retas de um mesmo plano são paralelas quando não se cruzam, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, por mais que sejam prolongadas. Então, as retas são infinitas, vocês precisam lembrar disso. Elas são paralelas quando a gente pode prolongar infinitamente para os dois lados, as duas retas, que elas nunca vão se encontrar, como nesse caso aqui. Por exemplo, se essa reta ela fosse um pouquinho mais tortinha, se ela fosse com um ângulo um pouquinho mais para baixo, e eu prolongasse ela para cá, por exemplo, quando eu prolongasse essa reta W, aqui na frente, aqui assim, elas iriam se cruzar. Então, elas deixariam de ser paralelas. Então, as paralelas elas podem se prolongar infinitamente, tanto a V quanto a W é infinito dos dois lados, que elas nunca irão se encontrar. Quando duas retas de um mesmo plano se cruzam, dizemos que elas são concorrentes, porque têm um ponto em comum, que é o caso que a gente acabou de citar. Caso elas se encontrem em algum momento, elas são concorrentes. Nesse caso aqui. Ó, a gente tem a reta vermelha, que é a reta R, a reta em azul, que é a reta S, e aqui elas têm um ponto P, onde elas se encontram. Retas perpendiculares. É quando duas retas concorrentes, tá? Elas se encontram, formam quatro ângulos de mesma abertura em torno do ponto no qual se cruzam. A gente tem aqui o nosso ponto Q, e elas são perpendiculares, ó. Essa aqui é totalmente perpendicular a essa daqui. Então, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, aqui ela tem a mesma abertura de 90 graus, aqui tem a mesma e aqui tem a mesma também. Novamente, matemática no cotidiano. Onde a gente vê essas retas, então? Na faixa de pedestre, a gente tem um exemplo de retas paralelas. Nos trilhos do trem, a gente tem um exemplo de retas concorrentes. Lá no finalzinho, eles têm um ponto em comum.
E aqui nós temos um exemplo de retas perpendiculares. Ó, essa rua aqui, ela é perpendicular a essa daqui. Essa rua aqui é perpendicular a essa daqui. Essa rua aqui é perpendicular a essa daqui. Ângulos e vistas. Sobre os ângulos primeiro. Um giro nos dá a ideia de um ângulo. Então, sempre que a gente lembrar de um ângulo, lembre-se de um giro. Aqui a gente tem um giro de meia volta, ou seja, um ângulo de meia volta. Alguns de vocês já devem saber. Então, um giro, ele nos dá a ideia de 360 graus. Se eu tenho meia volta, meio giro, eu vou ter 180 graus. O giro de uma volta, então, se é um giro completo, são 360 graus. E o giro de um quarto de volta. Então, ela gira, divide o giro dela em 4 partes e gira apenas um deles. Isso nos dá 90 graus. O que é um ângulo, então? A gente tem aqui um exemplo. É uma região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, nós temos aqui a semirreta OA e a semirreta OB. O que é uma semirreta? Ela tem começo, mas não tem fim. Cada uma das regiões indicadas pelos arcos verde e vermelho, delimitadas pelas semirretas OA e OB, aqui a gente deveria ter o símbolo da semirreta. Aqui na hora de digitar não foi possível. Mas a região interna forma um ângulo. Quando não houver indicação do arco, considera-se o menor ângulo. Então, qual é o menor ângulo? Esse vermelhinho aqui ou o verde? O vermelho. Então, a gente vai considerar o vermelho. A gente tem aqui a figura, então, a mesma figura anterior, porém um pouquinho mais limpa. Na figura, o ponto O é a origem das duas semirretas e o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são os lados do nosso ângulo. Então, o ponto O é a origem das duas semirretas e ele também é o vértice do nosso ângulo. E as duas semirretas são os lados do ângulo. Chamamos de ângulo, como a gente lê então, ângulo AOB, ângulo BOA, ângulo O ou ângulo O, que a gente vai falar a mesma coisa também. Então, a gente precisa usar aquela notação do acento circunflexo em cima do nosso vértice, tá? Se o nosso vértice é o O, a gente vai colocar em cima do O. Se fosse um A ali, a gente colocaria em cima do A. Sobre o dia a dia, de novo, como eu posso medir um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus aqui? Que é os cantos. A gente pode pensar em um canto de uma parede. A gente tem a parede e o chão. O ângulo que forma elas duas é um ângulo reto. Vocês podem pegar qualquer pedaço de papel, qualquer pedaço. Vocês vão dobrar uma parte desse pedaço, como a gente consegue ver aqui. Ó, passo 1, vocês vão dobrar uma parte qualquer. A gente vai ter ela aqui. Aqui o que vocês vão fazer? Vão pegar o pontinho lá de cima e grudar no de baixo, colar ali. Esse canto que vai formar na folha, ele é um medidor de ângulo reto. Vocês podem colocar no cantinho, entre a parede e o chão, que vocês vão ver que vai ficar certinho. Ele vai ficar em formato de L. Agora nós vamos falar sobre o ângulo da nossa visão. Às vezes a gente está longe de um objeto, ele parece tão pequenininho. Quando a gente chega perto, ele fica imenso. Um prédio, por exemplo. Essas coisas assim. O ângulo de visão é o ângulo entre duas semirretas que partem do olho do observador e vão até as extremidades do objeto, até as pontas do objeto que a gente está analisando. Portanto, quanto maior a distância entre o objeto e o observador, menor o ângulo de visão. A gente tem aqui um exemplo. O olho 1, ele está mais longe, então o ângulo vai ser menor. Então, o que ele vai enxergar do objeto é menor. O olho 2, a pessoa está mais perto. Então, quando ela está mais perto, o ângulo do objeto, as pontas do objeto, as pontas da árvore, são maiores. Então, o ângulo vai ser maior.
Agora sobre as vistas. Isso aqui a gente usa muito no dia a dia. Isso aqui é a vista lateral, esquerda, de uma cadeira. Aqui nós temos a vista frontal. Aqui a vista lateral direita. E aqui a vista superior. Apenas isso. É um modo como a gente enxerga os objetos, as coisas. O que é a vista frontal, então? É a projeção do objeto visto de frente pelo observador. A gente tem um exemplo aqui. A gente tem ali a projeção, ó. Visto de frente, nós temos o plano da projeção e a vista frontal daquele cubinho, a gente vai enxergar a parte vermelha, se nós estivermos de frente. A vista superior, então, é a projeção do objeto visto de cima. Então, se nós pegarmos aquele cubinho, a gente puxar para cima, qual parte a gente vai olhar primeiro? A verde? E agora, então, o último, que é a vista lateral. É a projeção do objeto visto de lado. Neste caso, foi projetada a lateral esquerda. Então, qual é a lateral esquerda do nosso cubinho? O amarelo. A gente vai ver o amarelo primeiro. E chegamos, então, ao fim de mais uma aula, ao fim do nosso primeiro livro. A gente acabou de terminar o conteúdo de retas e ângulos. Qualquer dúvida, só nos procurar.